Bom, vamos iniciar a reunião de hoje. Eu peguei um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que fala: Pedi e obtereis, né? Buscai e achareis, bata e a porta abrir-se-vos-á. São palavrinhas que elas têm um significado muito mais profundo do que parece. Eh, Nós vamos falar sobre a prece hoje de uma forma geral, mas antes de entrar na prece em si, eu vou iniciar nossa conversa de uma maneira não muito, eh, não muito convencional, digamos assim. Eu vou começar nossa palestra falando sobre o átomo. Sim, o átomo, lá da química, né, que a gente tem quando fala átomo, a gente pensa naquele núcleo e os elétrons rodando em volta, né, aquela imagem que é apresentada para a gente, que é assim que nos ensinam na escola. Mas, na verdade, aquilo é só uma imagem. A gente precisa desconstruir um pouco essa imagem para começar a entender melhor um pouco as coisas, tá? Então, o átomo, na verdade, ele é energia, né? Os elétrons ali é uma energia negativa e o núcleo é uma energia positiva. Então, polo positivo, negativo, eles se atraem e fica aquela nuvem de energia. Isso é energia mesmo, tá? Conforme Einstein já dizia ali que ele conseguiu verificar muita coisa nessa área. Então, o átomo, ele é pura energia. Se a gente pegar um átomo de hidrogênio, ele só tem um elétron ali girando em torno do núcleo. Se a gente pega outro átomo de hidrogênio e junta os dois, vão ficar dois elétrons. E aí nós teremos outro composto, que seria, composto não, outro átomo, que seria o hélio. Se a gente for colocar mais um hidrogênio ali, já ficam 3 elétrons, e aí nós temos o lítio. Então, conforme nós vamos acrescentando energia nesse átomo, ele vai se transformando em outros átomos. E aí, vamos pegar, por exemplo, o átomo de carbono. O átomo de carbono é a base da orgânica, é a base da vida, é a base dos seres vivos. Então, vários átomos de carbono, quando se unem, eles começam a formar estruturas, começam a formar algumas organelas, células, e aí as células vão se juntando, que formam um, um órgão, que os órgãos se unem, formam um sistema, e esse sistema, todos juntos, formam o nosso corpo humano. Então, como Einstein já dizia, nós somos energia, literalmente. Tudo que é matéria é energia condensada. Não só o corpo humano, mas tudo que é tangível, tudo que a gente vê, realmente é uma energia. Tá? E por que eu estou entrando nessa, né, de energia? Para a gente poder entender o que é os nossos pensamentos, para a gente entender o que é a prece. Vamos pegar o ar como exemplo. O ar a gente não vê, mas ele tem várias moléculas, vários átomos que se unem formando várias moléculas, e nós respiramos. Se eu abanar, pegar um leque e abanar, eu vou estar movimentando esse ar, vou estar criando uma onda, né? Aí no ar. Isso pode causar vento, se for mais forte, pode causar tornados, enfim, isso toma uma proporção muito grande quando a gente faz esse movimento. As ondas do rádio, elas utilizam o ar para poder se movimentar, né? Ai, tá entrando alguém, só um minutinho. As ondas, elas se propagam no ar. Então, o som também se propaga, tanto que no vácuo, onde não existe ar, né? O som não se propaga. Então, até muitos filmes aí de... Opa! Muitos filmes futuristas, né, que mostram foguetes lá no espaço, os físicos ficam doidos, porque faz aquele barulhão da nave se movimentando e, na verdade, o som não se propaga no vácuo, ele se propaga no ar que nós conhecemos. Por que falar dessa propagação, né? Para a gente falar do pensamento, porque o pensamento, ele também se propaga.
A gente fala do vácuo, mas o vácuo, na verdade, ele não existe substâncias que nós conhecemos, mas tudo no universo, não só no planeta Terra, mas tudo no universo, está mergulhado no que nós chamamos de fluido cósmico universal. Tudo tem esse fluido, né? E, na verdade, tudo se origina a partir desse fluido. E é esse fluido aí que impulsiona muito a nossa vontade. E o nosso pensamento, ele se propaga nesse fluido e ele se amplia pelo infinito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós pensamos, até por uma questão de afinidade. O que nós pensamos, ele é transmitido, isso infinitamente, de acordo com o livro do o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele se propaga muito. E esses nossos pensamentos encontram, então, outros pensamentos ou outras situações que têm a mesma afinidade. E aí, começando a falar da prece agora. O que que é a prece? Nada mais é do que uma conversa, né, que nós temos com a espiritualidade. Tanto espíritos elevados quanto espíritos menos evoluídos. Por isso que nós temos que cuidar com os nossos pensamentos, né? A oração nada mais é, então, do que essa conversa, né, que nós atraímos os bons espíritos para que a gente possa ter aí uma força moral para vencer as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, para a gente se manter no caminho reto, para a gente se manter no bom caminho. Tem uma passagem em Mateus que fala: quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê o que passa em segredo, te dará a paga. Isso está em Mateus 6. Deus conhece o nosso coração, né? E Ele conhece as nossas intenções. Por que orar em segredo? Porque tem muita gente que ora alto para se mostrar, para dizer que está fazendo, só que qual que é a intenção? Né? A gente tem que orar sem fingimento, porque se a gente fingir, Deus sabe, Deus conhece, a espiritualidade sabe, consegue nos ler. E também não precisa de muita palavra. Às vezes, poucas palavras têm muito mais efeito do que você ficar horas e horas ali orando. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, sempre que a gente for orar, a gente tem que cuidar sempre, olhar os nossos defeitos, porque às vezes a gente está orando, está pedindo alguma coisa, tem um pensamento fixo, mas muitas vezes é a gente que tem que melhorar, né? Antes mesmo de orar. Bom, nós temos 3 tipos de prece. Nós temos a prece de louvor, né? Louvor a Deus, louvor à espiritualidade, enfim, nós temos a prece de agradecimento, que infelizmente nós deveríamos praticá-la mais, né? Nós deveríamos ser muito mais gratos a tudo que nos acontece, a tudo que nós temos. E a terceira, que é a prece de pedido, que essa sim é a que a gente mais faz, né? E nós podemos orar também por nós mesmos, pelos outros, tanto encarnados quanto os desencarnados, né? E qual que é a eficácia da prece, né? Como que ela funciona? Esse pedir e obtereis que o Evangelho nos traz, como eu comentei, de acordo com o nosso merecimento. Porque às vezes a gente pede alguma coisa porque a gente acha que aquilo é melhor para a gente, mas às vezes não é, né? Nós temos o péssimo hábito, muitas vezes, de cairmos em excessos, e esses excessos nos geram doenças, por exemplo, né? E aí, uma vez que você tem a doença, que é que vem dos excessos que nós cometemos, a gente não tem o direito de se queixar, né? E a gente não tem o direito de reclamar se a gente não conseguir a cura, porque fomos nós quem causamos isso. Outro motivo também, a gente poderia ter orado para ter procurado, né, na prece, uma força maior para a gente resistir a essas tentações. Então, assim, eu sempre dou uns exemplos mais voltados para a saúde, né? Pessoas que ingerem muito sal.
se ingere uma quantidade de sal muito grande a vida inteira, com o tempo você pode ter uma hipertensão ou muito açúcar. Come muito açúcar, muito doce, sobrecarrega o pâncreas, você pode ter um diabetes, né? Ou quem bebe demais, acaba se entregando à bebida, sobrecarrega o fígado, pode ter uma cirrose, e isso pode, inclusive, essas doenças podem até levar a óbito, né? Incluindo o sexo, porque tem pessoas que têm esse vício, tem pessoas que têm, são muito arraigadas aí no sexo, e isso pode causar sérios problemas, inclusive, eh, amputar o órgão. Eu conheci, um rapaz, tenho conhecido no Rio de Janeiro, que ele saía com muitas mulheres, mas muitas mulheres todos os dias, até que teve o órgão quebrado, literalmente, esse é o termo médico que se usa, né, teve o órgão quebrado e estava correndo o risco de ser amputado. Então, é tudo excesso, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né. Existem 2 tipos de males que nos acometem, aqueles que a gente pode evitar e aqueles que nós não podemos. A maioria dos males que nos acometem são aqueles que nós cometemos nessa encarnação. Então, às vezes a gente acha que é de outra encarnação, mas não é não. É coisa que a gente começou nessa aqui e a gente paga nessa mesma. A maioria dos nossos males são coisas que nós cometemos na mesma encarnação. É por isso que nós devemos controlar as nossas más tendências. Isso é sempre muito reforçado dentro do espiritismo, controlar as más tendências, né? O bom espírita é aquele que consegue controlar as suas más tendências. Não, não é fácil. A gente tenta, a gente tem o conhecimento, mas na hora que acontecem as coisas, a gente acaba perdendo a paciência, se exaltando e, enfim, cometendo vários equívocos. Mas nós precisamos tentar, né? Uma vez que nós temos esse conhecimento, nós precisamos tentar. Se a gente agisse com um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de prudência, se a gente respirasse fundo antes de explodir, por N motivos, né? A gente evitaria muita dor de cabeça, a gente não sofreria tanto, né? E se a gente também fosse mais humilde aí nas nossas atitudes, na nossa vida, a gente não se decepcionaria tanto com o nosso orgulho ferido. Ah, outra coisa, se Deus acha que esse sofrimento que nós passamos é útil para a gente crescer no futuro, ele vai deixar a gente sofrer. A espiritualidade vai deixar a gente passar por determinadas situações, mas é para o nosso bem. É a mesma coisa que o cirurgião, né, que faz a pessoa passar por aquele procedimento invasivo, agressivo, muitas vezes, para que a gente possa se curar. Eu tenho um exemplo aí que eu quebrei a perna, né, quebrei os 2 ossos da perna, passei por uma cirurgia e quando eu voltei da cirurgia, quando eu recobrei a consciência, eu fiquei assustada quando eu vi minha perna, porque ela estava toda roxa. De tanto que eles seguraram a minha perna durante a cirurgia para poder consertar o osso. Imagina, eu tô acostumada a ver minha perna branca e de repente depois da cirurgia ela estava roxa, ela estava inteira roxa. Eu fiquei muito assustada com aquilo. Então foi uma coisa muito agressiva numa cirurgia, mas aquilo foi para o meu bem, para conseguir consertar o meu osso. E assim Deus age conosco também. Às vezes Deus precisa ser um pouco mais firme conosco para a gente parar, né? E entender que aquilo é para o nosso bem. Tem um provérbio chinês que diz, cuidado com o que você pede, porque o seu desejo pode se realizar. E às vezes nem tudo o que nós pedimos, como eu disse, é bom para a gente. Às vezes a gente pede muito uma coisa, quem já teve essa experiência, né? De pedir muito aquela coisa e não ter, não conseguir, e aí com o tempo vê que, nossa, ainda bem que eu não consegui, porque a gente cai na realidade de que aquilo não era bom. Na nossa cabeça era bom naquele momento, mas conforme o tempo passou e a gente não teve, a gente viu que, nossa, foi um livramento, né? Ainda bem
que não aconteceu o que eu queria. Acontece, nós passamos por situações assim, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Bata e a porta abrir-se-vos-á. Por quê? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não bater na porta, ela não vai abrir. A gente tem que pedir, a gente tem que ter essa atitude, né, de pedir, de bater na porta aí no caso, é de realmente pedir, de fazer uma oração, se entregar com o coração e com toda a sinceridade, tá? Tem uma historinha bem bacana tinha uma estátua numa praça, uma estátua de um santo, e todo dia um homem ia lá nos pés da estátua e falava: "Ó meu santo, faça com que eu ganhe na loteria". Todos os dias ele ia lá: "Ô santo, faça com que eu ganhe na loteria. Ó meu querido santo, faça com que eu ganhe na loteria". Isso dia após dia, após dia, após dia, até que um belo dia a estátua se mexeu e o santo virou para aquele homem e falou: "Meu filho, compra um bilhete". Essa história ela ilustra bem, porque às vezes nós queremos muita coisa, mas a gente não tem a atitude, a gente não faz a nossa parte, né. Então ajuda-te e o céu te ajudará. Mas se você, "Ah, eu quero", mas se você não fizer por onde, fica difícil a gente ter esse auxílio aí da espiritualidade. Eh, um bom exemplo disso, no livro Nosso Lar, do André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier, ilustra bem uma situação dessa, que André Luiz, ele desencarnou e ficou 8 anos no umbral, passando por N situações ali no umbral, né, um total de 8 anos aí no nosso tempo aqui na Terra. E ele só foi socorrido quando ele fez uma oração de todo o seu coração pedindo auxílio. Aí sim ele foi resgatado, aí chegou os espíritos um pouco mais evoluídos daquele lugar e levaram o André Luiz para ser cuidado. Então, a prece sim, ela tem um poder muito grande. Prece não cruzar, juntar as mãozinhas e ficar falando palavras e palavras e palavras. Não, é uma conversa realmente com a espiritualidade. Se for uma prece ah, de pedido, é como se você estivesse pedindo ajuda para alguém, pedindo ajuda para um familiar, para um amigo, né? É realmente se entregar, ser de coração. Existe um outro tipo de prece, que é uma prece refratária, que chama. Um dos livros do André Luiz, ele ilustra bem isso, que tinha uma filha que a mãe já havia desencarnado, só que a mãe ela estava acompanhando aquela filha e essa mãe ela estava passando por uma situação muito complicada, porque ela ainda estava muito apegada à matéria, e ela estava sofrendo muito. E a filha estava orando para a mãe ajudar ela, só que a mãe não tinha condições nenhuma de ajudar, pelo contrário, a mãe estava precisando de ajuda. Então, quando essa filha fez a prece para a mãe, essa prece, ela foi encaminhada para a espiritualidade que estava ali cuidava daquele lar, e aí a espiritualidade auxiliou aquela filha. Então, às vezes, acontece, a gente faz uma prece para alguém específico, mas não é sempre aquele alguém que vai nos ajudar. Pode ser que aquele alguém não esteja disponível, não esteja numa condição de nos ajudar. Então, a espiritualidade acaba nos auxiliando de uma outra forma. Mas, novamente, tem que partir da gente, tem que ter atitude, nós precisamos pedir, né? Bata e a porta abrir-se-vos-á. E a pressa, ela está no nosso pensamento, mais uma vez, reforçando, vamos cuidar dos nossos pensamentos, porque é a partir daí que nós conseguimos nos ligar com os espíritos, com a espiritualidade superior, para que eles venham em nosso auxílio. Às vezes, eles estão ali, eles estão perto, eles estão nos amparando, eles querem ajudar, só que eles não conseguem chegar muito perto, eles não conseguem nos ajudar porque a gente não quer, né? A gente acaba criando uma barreira.
Então, a gente tem que estar realmente com o coração aberto. E a prece, ela não depende das palavras em si. Ela não depende do lugar que nós estamos. Ah, eu tenho que ir num lugar específico para fazer a minha prece. Não, não precisa, tá? E também não depende do momento. O momento é o momento que você achar que deve, é o momento que você achar que precisa. E a prece, ela pode ser uma coisa simples. Como eu falei, não precisa de muitas palavras, né? Aliás, não precisa nem de palavras em si. Às vezes, só de admirar um pôr do sol e ser grata por estar assistindo aquele pôr do sol já é uma prece. Agradecer por abrir os olhos quando a gente acorda pela manhã. Quantas pessoas que vão dormir e não acordam? Então, agradecer pela bênção da vida já é uma prece. Então, às vezes a prece é uma coisa tão simples, tão curta, tão, né, curta assim, de rápida mesmo, e às vezes a gente fica postergando, achando que não, quando eu chegar em tal lugar, ou não, tal hora eu faço, não, eu tenho que ter muitas e muitas palavras, isso vai me tomar tempo. Não, gente, é coisa simples. A prece, ela é coisa simples. E a prece, ela tem um poder muito grande de transformar as nossas vidas, porque a espiritualidade vem em nosso favor, ela vem nos ajudar. Basta nós estarmos disponível e aceitarmos essa ajuda também. A prece ela é tão importante que tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo dando vários exemplos de várias preces, né? Preces para nós, preces para encarnados em situações diversas, preces para os desencarnados, também em N situações. Então, é esse o poder da prece, é realmente conversar com a espiritualidade. Talvez se nós tivéssemos um pouco mais dessa empatia, dessa afinidade, se nós estivéssemos mais abertos a receber esse auxílio da espiritualidade, a gente não sofresse tanto, a gente fosse mais amparado, a gente ficaria mais confortável. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês essa noite.